Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma das obras recomendadas pela Igreja durante a Quaresma é a oração. Nós vamos pensar hoje nesse tema, olhando para a oração a partir da virtude da fé. Porque só tem sentido falar em rezar, em fazer oração, se tivermos fé em Deus, confiança em Deus. Quanto mais fé, mais sentiremos necessidade de apoiar a nossa vida na oração, mais perceberemos que precisamos de Deus, que precisamos da graça de Deus, da oração, para enfrentar as dificuldades, para superar os problemas, para cumprir a nossa missão aqui na Terra. E para nos ajudar a considerar esse tema da confiança em Deus, eu queria que nós olhássemos para 3 passagens do Evangelho, 3 cenas da vida de Cristo, que são muito marcantes em relação à fé. A primeira delas, que vem contada no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, fala de uma mulher que estava atormentada por um fluxo de sangue há 12 anos. Podemos nos colocar no lugar dessa pessoa que estava doente já há bastante tempo. E o Evangelho afirma que ela tinha ido em muitos médicos. Na época, a medicina estava bem menos desenvolvida, né, do que hoje. E o fato que gastou todo o seu dinheiro com os médicos, diz São Mateus, e não ficou curada, até piorou. E sofria muito com isso e queria, ficar livre do seu mal. Ela fica sabendo que Jesus Cristo estava na sua cidade e passa pela sua cabeça um pensamento cheio de fé. Ela diz para si mesma: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Então Jesus estava caminhando no meio da multidão, muitas pessoas o acompanhavam, essa mulher vai se aproximando dele com esse desejo, com a fé de que poderia ficar curada simplesmente em tocar na roupa de Cristo, no seu manto. E o fato é que ela consegue. Quando, por trás, toca nas suas vestes, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Um dos apóstolos, São Pedro, que estava ao lado, dá uma resposta impetuosa, como era o seu estilo, o seu modo de ser: Jesus, como assim quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Imagina, sei lá, na época que não tinha pandemia, que a gente ia no metrô, pegava o metrô lotado, né? Quer dizer, e de repente, né, quer dizer, você está lá esmagado por todos os lados, todo mundo te pisando. Não tem sentido perguntar ou pensar, bem, quem me tocou, quem pisou no meu pé? Todo mundo, né? Todo mundo me tocou, todo mundo me pisou, eu estou aqui, né, esmagado. Bem, Jesus estava assim, né? Quer dizer, e São Pedro disse: Senhor, está todo mundo que te tocando, essa pergunta não tem sentido, de alguma forma, né? Ele diz. Só que Jesus explica: não, alguém me tocou de um modo diferente, alguém me tocou com fé. E a mulher se apresenta. Ela está envergonhada, porque percebe que foi uma descoberta, e Jesus, vendo aquela mulher, diz para ela: a tua fé te salvou. E ela fica curada, e fica livre da sua doença que a acompanhava há tanto tempo.
uma cura instantânea, porque Cristo é Deus, o próprio Deus que se fez homem, tem esse poder divino. E sempre, para realizar um milagre, exigia a fé da pessoa, né? Que a pessoa pedisse com fé, que acreditasse que podia ser curada. Então podemos nos perguntar, diante dessa cena, eu acredito que eu posso ser curado? Eu não me refiro às doenças físicas, talvez aqui ninguém está doente, ainda que poderia ser uma pessoa da nossa família que está com Covid, que está, não sei, com alguma doença determinada. Será que eu acredito que ela pode ficar curada? Rezando, ainda que é muito bom ir ao médico e colocar os meios humanos, mas eu acredito no poder de Deus, especialmente em relação às minhas lutas pessoais. Todos nós temos qualidades e defeitos. E às vezes um defeito que está arraigado, que nos acompanha há 12 anos, há muito tempo, que eu já tentei várias vezes superar. Pode ser minha preguiça, pode ser minha falta de paciência com os outros, pode ser tantas coisas. Eu acredito que tocando Jesus, pedindo a Cristo, recorrendo a Ele, Senhor, me cura, Senhor, me ajuda, eu não sou capaz, eu sozinho com as minhas forças eu não consigo, mas você pode me curar. Seria bom que nós tivéssemos essa vivência na nossa vida de fé, essa experiência, poxa, que eu pedi e recebi. É o Evangelho da missa de hoje, para quem foi à missa, fala exatamente isso, né? O próprio Cristo diz, pedi e dar-se-vos-á. Tudo que nós pedimos com fé, nós recebemos, é uma promessa de Deus. Mas será que eu peço? Será que eu rezo? Eu acredito na oração? Eu acho que, não, eu resolvo sozinho, que não preciso de Deus. E há tantas coisas que gostaríamos de fazer melhor. Eu queria, sei lá, de repente na minha casa, na minha família, me relacionar melhor com os meus irmãos, com os meus pais, as pessoas, né, que estão lá ao meu lado, e eu não consigo. E a gente discute, e não sintonizo muito com aquela pessoa. Eu gostaria, sei lá, de ter mais amigos, mas de repente eu sou meio tímido, meio egoísta, e não desenvolvo as amizades. Eu queria, sei lá, estar mais perto de Deus, queria ter mais amor a Deus, e eu vejo que o meu amor é pequeno. Eu preciso pedir. É a primeira coisa que nos ensina o Evangelho. Mas vamos passar para a segunda cena. Também é uma mulher que se aproxima de Cristo. Nesse caso, diz capítulo 15 de São Mateus, ela se dirige a ele dizendo, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Podemos agora nos colocar no lugar dessa mãe. Uma mãe está desesperada. O demônio atormentava a sua filha, e a mãe, como é lógico, via e sofria, mas não tinha o que fazer, não conseguia expulsar o demônio, e era uma situação dramática, muito dura. E ela sabe que Jesus, e o trata de Senhor, Senhor no sentido de Deus, confie em Cristo, tem piedade de mim. Eu que sou mãe, tem piedade da minha filha, faz alguma coisa por ela. Só que nesse caso, a reação de Cristo foi bem diferente. Porque diz, na sequência, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Fica em silêncio, podemos dizer até quase desprezando a mulher, indiferente com as suas palavras. Talvez, se fôssemos nós, poderíamos ter desanimado, ido embora, até um pouco ofendidos, chateados, porque, poxa, né, não me diz nada, não está nem aí com a minha situação, coitada da minha filha, coitada aqui, né, essa pessoa da minha família que precisa de ajuda, e Jesus, nada.
Só que a mulher tinha fé, muita fé. E ela insistiu. Se prostrou diante dele, se ajoelha, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ela insiste. Ela confia, né? Só que aí Jesus fala. E fala com muita dureza. Uma das palavras mais fortes que Jesus dirigiu a alguém. Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Chama a mulher de cachorro. Isso é, você não tem direito a receber esse dom, essa graça. Por quê? Porque você não é judia. Ele se refere ao fato de que o Messias, o Salvador, viria em primeiro lugar para os judeus, que era o povo eleito, os filhos de Deus, os eleitos de Deus. E ela não era judia, ela era cananeia, era estrangeira. Ela não tinha direito a pedir nada, a esperar, né, que Cristo a atendesse, porque, em primeiro lugar, a sua missão era pregar, transmitir o Evangelho aos judeus, fazer milagres, trazer o reino dos céus àqueles que, por séculos, aguardaram a vinda do Messias. Mas ela não se deixa desanimar, não desiste, e encontra um argumento que toca o coração de Nosso Senhor. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos, se ela aceita a palavra cachorro, se atribui a si mesma, os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E assim, não, o cachorrinho lá come as migalhas, né? Está sentado à mesa, mas... E Jesus, vendo a fé dessa mulher, realiza um milagre, cura a sua filha, expulsa o demônio. Nós vemos aqui como é necessário insistir, perseverar na oração, vencer os obstáculos, humilhar-se diante de Deus, nos ajoelhando como ela fez. Senhor, tem piedade de mim, tem piedade dessa pessoa da minha família, desse meu amigo que está doente, que está passando por essa dificuldade, sabendo que não temos direito a que Deus nos escute, mas como confiamos nele, como sabemos que ele é nosso Pai, que ele nos ama, então nós pedimos com fé. Também aqui podemos nos perguntar, mas será que eu persevero na oração? Quando eu tenho uma dificuldade na minha vida, quando percebo que tem algo que seria tão bom que se resolvesse, mas que é muito difícil, eu peço um dia, outro dia, talvez visitando Jesus no sacrário, fazendo visitas aos Santíssimos, participando da missa, rezando o terço, oferecendo sacrifícios. Como que é a minha oração? É uma oração perseverante? Ou eu pedi, não recebi, não adianta, esqueço, paro de pedir, desanimo? Essa mulher nos ensina a pedir com humildade, com perseverança. A terceira cena que eu queria que nós considerássemos também é de uma mulher, também é de uma mãe, que se aproxima de Cristo e pede algo bastante atrevido. Diz assim: eu quero, ela manda, ela exige, eu quero que esses dois filhos, os dois filhos eram Tiago e João, dois apóstolos, sentem no seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um pedido bem compreensivo, né? Talvez a nossa mãe fizesse o mesmo, né? Se pudesse, né? Que pediria para nós o melhor lugar no céu e ao lado de Cristo e com atrevimento. Só que Jesus, nesse caso, diz claramente não. Isso não depende de mim. Eu não posso fazer, isso é o Pai que vai decidir, já está decidido já antecipadamente.
Mas Jesus faz uma proposta. Ele propõe uma troca. Vocês querem, se dirige aos dois irmãos que estavam lá ao lado, né? Vocês estão dispostos a beber o cálice que eu hei de beber? Jesus se refere à sua paixão e morte na cruz. O cálice, né? Ia ter que beber esse cálice amargo, esse sofrimento tão grande pelos nossos pecados, para nos salvar, é o que, né, estamos nos preparando para viver na Semana Santa, no Tríduo Pascal, durante a Quaresma. E os dois dizem que sim, podemos. Eles aceitam abraçar a cruz, seguir a Jesus até o Calvário, dar a vida por Ele. E realmente, né, são mártires, morrem por Cristo mais para frente. E nesse sentido, Jesus deu mais do que aquela mãe pedia. Porque ao participar do sofrimento de Cristo, ao amar Jesus até esse extremo de dar a vida por Ele, eles mereceram um céu muito alto, eles foram santos. Então isso era muito mais seguro para se salvar. Quer dizer, caminhar ao lado de Cristo, amá-lo com obras, ter essa generosidade, essa disposição de dar a vida. De modo que essa cena também nos ensina algo muito importante em relação à fé, à oração. Às vezes a gente pede algo para Deus, e Deus de alguma forma negocia conosco. Ele diz, olha, isso daí que você está me pedindo não vai ser bom para você, não te convém, mas eu vou te dar outra coisa, você topa? Eu vou te pedir algo diferente, eu vou te oferecer um outro caminho. Será que nós confiamos nos caminhos de Deus, nas propostas de Deus para a nossa vida? São José Maria, o fundador do Opus Dei, costumava dizer que Deus sabe mais o que nos convém. Deus é todo-poderoso, Deus conhece o passado, o presente e o futuro, Deus sabe o que é melhor para nós, e além do mais quer o melhor para nós, porque nos ama infinitamente, só quer o nosso bem, a nossa felicidade. Então Ele sabe que, por exemplo, nos convém passar pela cruz. E é algo que nessa Quaresma queremos aprofundar, a necessidade da cruz, a necessidade do sofrimento. Não podemos fazer só o que gostamos, isso é próprio das crianças mimadas. Não posso ir pelo caminho mais fácil, né, ir atrás só dos meus interesses, isso é egoísmo. Não, eu tenho que, para seguir Jesus, fazer o que Ele mesmo disse, tome a sua cruz, tomar a cruz cada dia, fazer sacrifícios, dizer não aos meus caprichos, à minha preguiça, à minha moleza, à minha sensualidade, ao meu orgulho, para dizer sim a Deus. Então Jesus nos diz, olha, vai por esse caminho, vai pelo caminho da entrega, o caminho da generosidade, o caminho da santidade. Ele nos propõe algo diferente às vezes do que nós pedimos. Nós pedimos, sei lá, para Deus resolver todos os nossos problemas, para termos uma vida fácil, tranquila, sem sofrimento. E Ele diz, não, para você te convém o sofrimento, te convém passar por essa dificuldade, para você amadurecer, para você crescer como homem, como pessoa, para você, né, ter mais virtudes, ter mais fé. Será que nós topamos como os dois apóstolos e dizemos para Jesus, podemos, Senhor, eu quero o que você quer, se faça a sua vontade e não a minha. Essas três cenas nos ajudam a concluir que se queremos viver de fé, confiar em Deus, apoiar a nossa vida na oração, é preciso rezar com confiança, com perseverança, com humildade e estarmos desprendidos dos nossos projetos, dos nossos sonhos, abertos ao querer de Deus. E por isso é muito bom na oração perguntar a Jesus, o que você quer de mim? Não só pedir, mas isso, pedir luzes, pedir graças, né? Senhor, me dá força para seguir esse caminho, para cumprir a sua vontade. Quando fazemos isso, nós tocamos o amor de Deus, nós percebemos que Deus vai nos dando as forças, as graças,
para que possamos ser felizes nesse mundo, para que a nossa vida dê fruto. Tem uns anos atrás, uma conversa com uma pessoa que tinha frequentado o Opus Dei por um bom tempo e tinha se afastado. E parou até de ir na missa, parou de rezar, se confessar, e resolveu voltar. Procurou o padre, veio falar comigo para ter uma direção espiritual, uma orientação, e me contou essa história. Olha, Alexandre, que eu fiquei um bom tempo aí meio longe de Deus, longe da formação da obra, e eu vi que não vale a pena. Isso piorou tudo. Quer dizer, eu desanimei, eu fiquei mais mole, eu perdi muito mais a paciência, fiquei estressado por qualquer coisa, meio desanimado com a vida, distante de Deus, triste, vazio. Eu quero voltar. E voltou, se confessou, e começou a participar da missa e a ter formação, e recuperou, antes de tudo, a alegria, a paz no coração, a força que ele tinha perdido porque deixou de rezar, porque queria fazer tudo com as suas próprias forças, sozinho. Isso não dá certo para nenhum de nós. Nós precisamos de Deus. Nós necessitamos da oração para cumprir os planos de Deus para a nossa vida, para ter uma vida medíocre, para ficar lá, sei lá, né, fazendo só o que a gente gosta. Tudo bem, talvez não preciso de Deus, ficar jogando o dia inteiro, bem, isso qualquer um faz. Agora, para ser santo, para aproveitar bem o tempo, para pensar nos outros, servir os outros, aí eu preciso de Deus, porque sozinho eu não vou conseguir. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, JMJ, em 2013, lá no Rio de Janeiro, diante daqueles 2 milhões de jovens na praia de Copacabana, num certo momento ele dizia umas palavras muito interessantes. Jesus nos pede que nós o sigamos por toda a vida. Pede que sejamos seus discípulos, que joguemos no seu time. Ele vai mexer um pouquinho, né, brincar com os brasileiros. Acho que a maioria de vocês ama os esportes, e aqui no Brasil, como em outros países, o futebol é uma paixão nacional. Pois bem, o que faz um jogador quando é convocado para jogar em um time? Deve treinar e muito. Também é assim na nossa vida de discípulos do Senhor. Jesus nos oferece algo muito superior que a Copa do Mundo. Isso foi antes da Copa, né? Que o Papa já estava imaginando que a gente ia perder, né? Ele estava dizendo, olha, tranquilo, né? Tem coisas mais importantes, né? E aí ele continua. Algo maior que a Copa do Mundo, oferece-nos a possibilidade de uma vida fecunda e feliz. E nos oferece também um futuro com Ele que não terá fim, a vida eterna. É o que Jesus oferece. Mas Ele pede que paguemos o ingresso. Interessante, para entrar no time, para jogar, para estar no campo, é preciso pagar o ingresso. Para sermos discípulos de Cristo, para seguirmos Jesus de perto, há um preço. E o Papa diz qual é o preço. Jesus pede que treinemos para estar em forma, para enfrentar sem medo todas as situações da vida, dando testemunho de fé. Como? Através do diálogo com Ele. A oração, que é um diálogo diário com Deus, que sempre nos escuta. Agora vou perguntar, eu rezo? Eu falo com Jesus ou tenho medo do silêncio? Esse é o caminho para seguirmos Jesus, é o único caminho, é o único ingresso para entrar em campo, para poder, né, participar desse jogo divino, dessa aventura sobrenatural, desse caminho que o nosso Senhor nos propõe, para que sejamos felizes aqui na terra e depois no céu. É o caminho da oração. Sem oração, não dá para estar perto de Deus. Sem diálogo com Ele, sem conversar com Jesus, a sós, em silêncio, como que nós vamos amar a Deus? Como que vamos vencer as nossas dificuldades? Como que vamos, né, encontrar luzes e forças? É impossível. Nesse sentido, é bom ter presente que não basta rezar, tudo bem, uma criancinha, de repente, de 7 anos, 5 anos, rezar um Pai Nosso antes de dormir, ótimo, né? Talvez seja o suficiente, uma Ave Maria, mas para quem já é maior, né, um jovem, um adulto,
Eu preciso dedicar mais tempo para Deus. Eu preciso conversar com Deus, eu preciso contar para Deus as nossas coisas. Para ter amizade com Cristo, Ele tem que ser o nosso melhor amigo. Eu preciso compartilhar com Ele as minhas alegrias e tristezas, as minhas preocupações, dizer para Ele o que eu sinto, o que me acontece. Uns anos atrás eu recebi por WhatsApp um texto que tinha como título Oração das Mulheres. Como foi uma mulher que me mandou, em concreto a minha irmã, eu vou ler a oração. Diz assim: querido Deus, até agora o meu dia foi bom. Não fiz fofoca, não perdi a paciência, não fui gananciosa, sarcástica, rabugenta, chata e nem irônica. Não reclamei, não praguejei, não gritei, nem tive ataques de ciúmes. Não comi chocolate. Também não fiz débitos em meu cartão de crédito, nem do meu marido. Mas peço a sua proteção, Senhor, pois estou para levantar da cama a qualquer momento. Amém. Era uma mulher sincera, né, pelo menos, né? Ela contava para Deus as suas fraquezas, as suas, né, misérias e os seus medos, né? Quer dizer, sabia que precisava da graça de Deus para vencer os seus defeitos. Olha, que bom se nós fôssemos sinceros com Deus, porque todos temos, né, também várias dessas tendências. Aqui tudo bem, uma brincadeira, uma oração imaginária, mas não é verdade que a gente reclama muito? Não é verdade que às vezes a gente, né, gasta dinheiro à toa, né, ou que somos meio gananciosos, impacientes, fazemos fofoca? Pois eu tenho que pedir ajuda a Deus. Meu Deus, me ajuda, porque senão eu não consigo me controlar, senão eu não sou capaz de vencer esses defeitos, de me comportar como um filho de Deus, de fazer o que você espera de mim. O Papa Francisco, na mensagem que nos escreveu para a Quaresma desse ano, ele diz assim: a Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber a Deus na nossa vida, permitindo-lhe fazer morada em nós. Através da oração, nós vivemos a nossa fé, atualizamos a nossa fé. A fé não é só acreditar que Deus existe. Eu preciso acreditar no amor que Deus tem por mim. Eu preciso acreditar que falando com Deus eu vou melhorar. Que Deus pode me transformar, Deus pode me curar. E às vezes a tentação é achar que nós não temos tempo para a oração. Ah, porque eu tenho aulas online, está muito corrido, o meu trabalho também, home office, é complicado, ou os compromissos, ou, né, as 1000 coisas para fazer ao longo do dia, e não dá para parar para fazer oração. Olha, dizer isso eu diria que é quase absurdo, contrassenso, porque se a oração é o primeiro, é que nem uma pessoa que dissesse, não tenho tempo para almoçar, para comer, porque eu tenho muitas coisas para fazer. Não, cara, você vai morrer. Não é indiferente, você vai ficar sem força física. Se eu não faço oração, eu fico sem força espiritual. Eu não sou capaz de viver o que eu quero viver com a minha vida, de ter paz no coração, de ser amável com os outros, de alcançar os meus objetivos. Eu não consigo. Então eu preciso da oração. Então sempre há tempo para a oração. Eu acordo mais cedo, eu paro, desligo o celular, eu faço o que for, mas eu faço oração. Olha, isso se aplica a qualquer pessoa, por mais compromissos que tenha, por mais, né, vida complicada que possa ter. Eu queria terminar com uma história, um exemplo bem concreto, que encontrei outro dia numa reportagem ali, gostei bastante, até porque eu acompanhei no ano 82, muitos aqui, né, estavam na cabeça, na mente de Deus, né, não existiam, mas o fato que em 82 o Brasil disputou a Copa do Mundo, né, na Espanha, tinha um timaço, era, né, favorito, né, tinha tudo para ganhar, mas ganhou a Itália. E ganhou a Itália por causa de um jogador chamado Paulo Rossi. Eu lembro, me parece que fez 3 gols no Brasil, né, e
nós perdemos de 3-2, né, e fomos desclassificados. E o Paulo Rossi, né, deu uma entrevista outro dia, ele está agora com 63 anos. Ele é tido lá na Itália como, né, quase um deus, né? E o repórter dizia o seguinte: Rossi é um homem que valoriza a família, casado com a apresentadora Federica Cappelletti, pai de 3 filhos. A fé foi um elemento muito importante na sua vida. Antes do futebol, durante a sua vida de jogador de futebol e após a sua aposentadoria. Isso ajudou a não deixar-se dominar pela fama, não seguir caminhos errados como tantos futebolistas. E no meio da entrevista ele diz: na minha geração, os valores cristãos ainda eram importantes, era uma parte integral da nossa cultura e impregnavam o nosso comportamento. A fé me ajudou muito. Creio firmemente que estamos de passagem pela terra e que tudo não termina depois da morte. Aí o jornalista perguntou para ele: como sobreviver ao êxito e à fama? E ele respondeu: a educação recebida foi decisiva, do mesmo modo que a fé e a minha família, que eu sempre tive como um refúgio seguro. Mas é um homem que se apoiou em Deus ao longo de toda a vida, e por isso teve uma vida equilibrada, por isso, né, soube, né, não perdeu a cabeça, vamos dizer assim, com o dinheiro, com a fama, com as vaidades, né, e foi fiel ao seu casamento, e dá esse testemunho tão bonito para os jovens, para todas as pessoas, de uma vida íntegra, de uma vida, né, de sucesso profissional, mas ao mesmo tempo, né, de sucesso espiritual. E é isso que nós queremos para nós. O que adianta ganhar muito dinheiro, o que adianta ter muito sucesso, se isso nos afastasse de Deus, se não cumpríssemos a nossa missão nesse mundo? Então, vamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda essa graça, né, durante essas semanas da Quaresma, que através da oração possamos crescer na confiança em Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.